pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast Imagem de Erro. E hoje o nosso tema é mente, máquina e humano, como tudo se conecta. Vou começar logo aqui apresentando o nosso convidado, o Tito Figueiredo, um amigo meu de longa data, né? Tito, ele é estrategista de conteúdo para Instagram, especialista em crescimento orgânico desde 2019, vem se aprofundando em neurociência, comportamento humano, storytelling e copywriting, para criar estratégias que geram conexão, posicionamento e resultados reais nas redes sociais. Tito, muito bem-vindo ao Margem de Erro, né? É um prazer te ter aqui. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Na verdade, é o primeiro convidado que traz aqui para a gente conversar, né? Dentro um pouco da minha área de atuação, dentro do meu mundo, do marketing de conteúdo. Eu fiz questão que fosse você, porque é um cara que eu admiro demais o trabalho, que eu já tenho aí um contato de longa data, sei que tem muito conteúdo para mostrar para a gente. Então, bem-vindo, cara. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer a gente conversar sobre os temas propostos para hoje. Massa. E aí, não vamos perder tempo, né? Vamos começar logo a debater aqui. A gente tem uma pauta bem interessante e uma pauta bem atual que tem gerado muito debate no mundo da internet, né? No mundo do marketing, principalmente. E eu não vou perder tempo e começar a fazer perguntas aqui para o Tito, né? Vamos começar logo a falar sobre IA, né? A gente vem acompanhando, né, a aceleração, né, da chegada da IA em várias frentes, né, do mercado, e uma delas é a produção de conteúdo, né? Então, você que trabalha também com produção de conteúdo, como é que você vê, né, a chegada da IA nesse contexto, né? A IA, de fato, pode reinventar a produção de conteúdo, a chegada da IA generativa pode reinventar a forma como as pessoas produzem conteúdo. Qual é a importância dessa chegada para a gente aprimorar a narrativa humana, na sua opinião? Bom, a IA, ela em 2023, no começo de 2023, ela chegou para a maioria das pessoas, digamos assim, porque ela ficou popular. E desde então, aconteceram alguns movimentos, Pedrinho, que são interessantes a gente pontuar aqui, né? Então, por exemplo, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: essa IA, ela é uma aliada ou ela é uma vilã, de certa forma? Porque ela tem dois lados, né? Então, digamos assim, que a produção de conteúdo, para quem sabe, para quem entende da ferramenta e sabe usar com moderação, a IA é muito útil, é muito importante. Por outro lado, a gente está percebendo que o que é que aconteceu no mercado desde 2023, quando se popularizou as IAs, principalmente chatbots, como o GPT, é que a produção de conteúdo ela foi por outros caminhos. Por quê? O conhecimento ficou muito fácil. Todo mundo agora consegue abrir o seu chat GPT, por exemplo, e conseguir ter uma resposta personalizada para suas dúvidas. Então, assim, o marketing de conteúdo, quando a gente vai olhar numa visão mais ampla, o marketing de conteúdo, ele se baseia, né, o inbound marketing, em você atrair a atenção das pessoas. Então, se o conhecimento já ficou tão fácil através dessas IAs, podemos dizer então que esse conhecimento agora ele não vale mais tanto, né? O conhecimento que você vai usar dentro do marketing de conteúdo, né? Então, um infoprodutor, um produtor que vai fazer um post sobre alguma coisa que era de interesse do público, hoje em dia ele já pensa duas vezes se vale a pena consumir aquilo dali, porque ele já tem a informação de forma mais mastigada, digamos assim. Então, a gente começou a perceber que nesses 2, 3 anos, o que foi que aconteceu? As pessoas hoje não têm mais muita paciência, digamos assim, para consumir muita informação. Então, a IA, ela chega no mercado para mudar totalmente a forma que as pessoas consomem conteúdo e produzem conteúdo, né? Então, esse foi o grande boom, digamos assim, que a IA fez nos últimos 2, 3 anos aí. Legal. É interessante essa tua fala, porque eu vi um podcast, né, o da Roy Hunters, recentemente, e tava lá o CTO da Exame, da revista Exame, né? E ele falou, no caso, que hoje 85% dos textos que eles colocam no ar são feitos com IA e o restante é apenas a revisão, né, do redator deles, né? E aí eu fico pensando, né? E é exatamente nisso que você falou, né? Como é que a gente vai achar conteúdo diferenciado num mundo que está totalmente já integrado, né, com a IA? E aí, assim, me traz o questionamento também, Tito. Como nós que produzimos conteúdo, né, no caso eu, você, como é que a gente pode criar autoridade num mundo que já está totalmente saturado de informação, né, nessa chegada da IA, né?
Como é que a gente pode se destoar desse ponto? A humanidade faz toda a diferença, você colocar o seu toque ali, até a sua imperfeição humana. Você acha que faz diferença? Tem alguma outra técnica para a gente usar a IA, de fato, como aliado e não acabar usando de forma saturada para que ela se torne uma vilã, para que a gente fique muito artificial? Porque a gente sabe que hoje o consumidor, de forma geral, ele exige um conteúdo personalizado, né? Ele não quer nada genérico. Então, eu queria entender, né? Até se você puder compartilhar com a gente alguma estratégia da gente usar de forma correta a IA, como é que você usa isso no teu dia a dia, por exemplo? Tá, vamos lá. A questão da autoridade, ela é muito ampla, né? Então, vamos lá. As pessoas hoje começam a produzir conteúdo e a grande maioria delas, elas têm um objetivo de conseguir mais clientes, né? Mais faturamento para os seus negócios, empresas e tudo mais. E o que é que acontece? Essa autoridade hoje está cada vez mais difícil, porque, como eu te falei, a questão da informação está muito, digamos assim, popular. Todo mundo agora consegue a informação de forma fácil. Então, digamos que para você construir autoridade agora, principalmente nas redes sociais, é algo muito mais difícil, porque você precisa ir um pouquinho mais além do conhecimento. E é por isso que muitas vezes a autoridade ela está sendo construída hoje em dia através da opinião, do posicionamento, não só daquela questão técnica. Então, eu sei sobre finanças, eu vou te explicar isso daqui, isso aqui, isso aqui de forma técnica, mas Uhum. sim a opinião daquele profissional. Então as pessoas estão dando muito mais valor à opinião, o posicionamento, do que à própria informação. Porque a informação elas conseguem de forma fácil, hoje em dia, através da IA. Então esse é o primeiro ponto. A autoridade ela tem que ser construída agora com mais esforço. Mas em relação ao quê? Em relação à opinião, posicionamento. Claro, ensinar alguma coisa, né, através do marketing de conteúdo, mas de uma forma que você capte a atenção usando outras estratégias mais inteligentes do que antigamente, né? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente começa a pensar o seguinte: o mercado está muito saturado de informação, né? Então, o mercado estando saturado dessas informações, né? Então, conteúdos, por exemplo, 3 dicas sobre isso daqui, ou então 4 dicas sobre isso daqui, isso já perdeu muita força, né? As pessoas já não estão mais indo nesse caminho. Então, para uma autoridade hoje em dia começar a fazer conteúdo, ela tem que esquecer, digamos assim, desaprender essas estratégias mais simples. E tem que começar a ir por um caminho mais autêntico, né? Essa questão que eu falei agora da opinião, do posicionamento é um ponto. Mas, por exemplo, você tem que seguir caminhos também, em qual você vai precisar, talvez, falar um pouquinho sobre o público, Uhum. né? O conhecimento sobre o público. Porque, assim, uma autoridade ela só é vista quando ela passa uma certa confiança sobre determinada coisa. Então, se você começa a mostrar para as pessoas que você entende a dor que aquela pessoa sente, o desejo que ela sente, você começa a passar uma empatia, uma conexão mais forte com essas pessoas, e aí você se desprende dessa necessidade de passar informação. Então, veja, hoje em dia a autoridade está se tornando nisso. Uma pessoa que dá opinião, uma pessoa que se posiciona quando precisa se posicionar, uma pessoa que entende o público, e aí as pessoas têm que enxergar isso, o público, no caso, os seguidores, né, dessa pessoa. Então, é dessa forma que a autoridade está sendo construída hoje em dia, e a gente sabe que a autoridade é sinônimo de confiança, ou seja, se você me vê como autoridade, se eu te vejo como autoridade, eu passo a confiar mais em você, e é muito mais fácil eu comprar alguma coisa de você. Porque não tem só a confiança, mas tem uma admiração. Poxa, eu gosto daquela opinião de Pedro, eu gosto do posicionamento dele, ele me entende. Então já começo a criar esse vínculo. Então a gente começa a criar essa autoridade e começa a colher o fruto financeiro também, né? Muito legal. É interessante, muita coisa que você falou aí, e eu vejo que tem algumas camadas aí. Uma delas eu acho que é você entender primeiramente qual o seu público de fato, né? Porque hoje, para você se tornar uma autoridade, você tem que ter o seu nicho, onde você vai ter de fato autoridade, entender qual é o seu público, a questão da opinião também, né? Você tem que, de fato, de certa forma, perder o medo da exposição, né? Porque a autoridade, ela é a pessoa que dá a cara a tapa, né, para falar sobre algum tema. E aí, de fato, hoje, para muitos produtores que ainda não se tornaram produtores, né, existem ainda esse dilema, né? Quando é que eu vou aparecer, quando que não? Aí, talvez a inteligência artificial ela possa ajudar essas pessoas, né, a de fato se lançarem, mas eu concordo contigo. Eu acho que hoje, assim, as estratégias do passado não funcionam mais, porque a gente tem
é uma questão tão artificial, né, que a gente encontra hoje com as ferramentas de IA, que a gente consegue ter conteúdos muito autênticos em uma grande escala, né? Então, de fato, as pessoas precisam dar um toque de humanidade, e quando eu falo dar um toque de humanidade, eu falo até na questão do próprio conteúdo, né? Trazer uma questão mais caseira, uma coisa que remita ao dia a dia humano, né? Porque você vê que aquela pessoa ali é uma pessoa como você, né? É uma pessoa que você pode gerar identificação. E aí, puxando nesse ponto aí que eu trouxe, eu já entro numa questão ali que vai ser muito legal falar contigo também sobre a questão do marketing como uma ciência, né? Do neuromarketing ali, que é algo que você também traz ali dentro da tua experiência, né? Hoje, eu atuo com marketing digital, né? Já tenho 8 anos e eu trabalho com varejo, né? No varejo, a gente ainda tem aquela estratégia do marketing massivo ali, né? Do marketing que vai lhe conquistar pela insistência e não pela identificação, né? E aí a gente sabe que o marketing, de fato, ele tem uma série de estímulos, né? Que vão atingir biologicamente o ser humano e que o ser humano vai começar a gerar identificação com isso. Queria entender contigo como foi, como é que é a tua experiência com o neuromarketing, o que é que tu pode trazer para a gente e até para reforçar esse meu ponto, né? Se tu concorda ou não que a gente pode usar o marketing de forma estratégica para atingir o corpo humano biologicamente e gerar estímulos que ele responda de acordo com o que a gente está pensando, ou se de fato é uma questão da insistência da gente estar lá todo dia falando, insistindo e ganhar a preferência dele pelo cansaço, né? O que tu pode falar sobre isso? Bom, você tocou num ponto muito importante e está sendo cada vez mais estudado, que é essa questão da neurociência aplicado às redes sociais, né? E a gente começa a entender uma coisa que eu acredito que você também deve passar, e boa parte das pessoas estão vivendo uma sobrecarga mental. Digamos, elas consomem tantos conteúdos, não só nas redes sociais, mas ao redor, na TV, com informações que ela vai colhendo durante o seu dia, mas principalmente nas redes sociais, através do celular, você consome muita informação. Então é cada vez mais coisa entrando na sua mente e nem tudo fica. Né? Então as pessoas estão passando por uma fase muito dessa sobrecarga. Quando a gente olha a neurociência do ponto de vista das redes sociais, a gente começa a encontrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, há alguns anos atrás, as pessoas começaram a perder a paciência de consumir conteúdos no Instagram, conteúdos densos. Então, quando a gente vai fazer hoje, trabalhar o marketing de conteúdo dentro do Instagram, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, lá em neuromarketing existe uma coisa chamada neurodesign, que é você não pode sobrecarregar o cérebro humano quando entregar alguma coisa para ele. Então, por exemplo, se eu faço um post com muita informação, eu estou entregando muita informação para aquele cérebro processar. A pessoa vai tender a pular aquele conteúdo. Porque é tanta informação, ele nem vai pensar, nossa, é muita informação. Ele simplesmente vai pular. Por quê? Porque hoje o Instagram é visto como um ambiente que as pessoas escolhem para alívio emocional. E não mais para você ficar estudando ou procurando. Não. É um alívio emocional. Você vai ver o que os seus amigos estão fazendo. Você vai ver coisas legais para você se divertir, conversar com alguma pessoa que você gosta, comentar talvez em um post que você gostou muito, mas pronto. Então, quando você se propõe a, por exemplo, eu vou ensinar finanças no meu Instagram e você começa a trazer conteúdos muito densos, ou então posts carrossel com muita informação, as pessoas, elas normalmente tendem a fugir dali. E não é um comportamento que elas fazem, digamos, consciente, mas inconsciente. Porque se elas entram para um alívio emocional, ou seja, normalmente essas pessoas entram em que momentos do dia? Durante a folga do trabalho, poxa, tô no meu intervalo aqui, vou olhar as redes sociais. Quando chega em casa cansado, pô, tô cansado, vou olhar as redes sociais. Antes de dormir, é muito comum também. Ah, vou olhar aqui a rede social. Veja, todos esses momentos são momentos que a pessoa está querendo relaxar e não aprender alguma coisa. Então, os criadores de conteúdo hoje começaram a entender isso. Entender que eles precisam jogar esse jogo. Pera aí, se as pessoas estão cansadas de consumir muita coisa, vamos entregar o necessário? Vamos fazer ganchos nesses vídeos ou posts para que sejam mais interessantes e tirar o excesso de informação e ir conduzindo essa atenção dessas pessoas. Então, quando a gente olha a neurociência, a gente vai por esse lado, né? Entendendo como jogar o jogo para você conseguir, claro, escalar o seu negócio, crescer o número de seguidores, engajamento, mas de forma amigável com o cérebro, digamos assim. E Legal. aí a gente. Desculpa. Não, pode falar. A gente Eu ia vai. perguntar, na realidade, se a fórmula de lançamento, né, que foi popularizada pelo Érico Rocha, se ela segue algum princípio de neurociência e neuromarketing, né? Porque eu já fui, assim, eu já caí
no funil do lançamento diversas vezes e é normal, porque às vezes assim você vai sendo levado a consumir o conteúdo mesmo e muitos deles fazem sentido, né? Mas é como se eu sentisse ali que eu estou sendo atraído, né, pela aquele conteúdo, né? Porque ele dá diversos estímulos, diversos ganchos que vão ganhando minha atenção e eu acabo chegando no produto final. Então, queria entender, tu já trabalha com lançamento de infoproduto? Existe algo alinhado, né, entre o lançamento e a neurociência do neuromarketing? Existe muito. A questão da neurociência aplicado, digamos, a essas fórmulas de lançamento, né? Veja, existe uma coisa chamada gatilho mental, que ficou muito popular, né, com Robert Cialdini, que ele fez um livro, As Armas da Persuasão. Então popularizou muito esse termo gatilho mental, que é basicamente você ter o controle, digamos assim, você controlar o consumidor, a outra pessoa que está do outro lado, através de alguns estímulos. Só que na neurociência não existe isso de gatilho mental. Porque o gatilho mental é basicamente você fazer um conjunto de texto, né, para você ter ativar alguns estímulos para a pessoa agir da forma que você quer. Né? O gatilho mental serve para isso. Então, por exemplo, na fórmula do lançamento, você tem, digamos assim, um processo no qual você vai atrair um público para dentro de um evento. Nesse evento, você vai elevar o nível de consciência dela, desarmar algumas objeções que ela tem, fazer com que ela tenha desejo em algo e no final você vende. Então, tudo isso é feito através de, sim, estratégia de neurociência, no qual você vai aplicando estratégias de, por exemplo, estratégia da escassez, né? O gatilho mental da escassez. Você vai dizer que, olha, eu tenho esse produto aqui, mas só tem 2 unidades desse produto. Então você vai dizer que aquele produto é escasso. Então as pessoas, nós seres humanos, a gente tem medo disso. A gente tem medo da escassez. Porque a gente não quer ficar sem uma grande oportunidade. Então, se a gente vê uma oportunidade e a gente vê que ela está acabando, a gente tende impulsivamente a comprar aquilo dali. Então, é um lado emocional da gente, né? O sistema límbico da gente reage nessa hora. O emocional passa à frente da razão. E normalmente a compra é feita em cima disso, do emocional. Então esses gatilhos mentais, eles vão funcionando dessa forma. A pessoa que vai conduzindo esses lançamentos, esses eventos, ele vai aplicando gatilhos mentais. Aos poucos. De repente ele diz que, olha quantas pessoas gostaram do meu conteúdo. Aí vai mostrar um depoimento, aí as pessoas vão dizer, poxa, que legal esse depoimento aí que ele está mostrando. E aí começa a passar segurança. Então, veja, mostrou um depoimento de uma outra pessoa do produto, aí a pessoa começou a sentir mais confiança. Interessante. Aí, ó, começou a ativar alguns estímulos. Confiança, aí depois medo, desejo, sabe? E quando você vai ativando isso daí, você vai controlando. E aí, não só em lançamentos, mas no próprio Instagram, no próprio marketing de conteúdo, a gente faz isso. Só que de outras formas, né? Um título, por exemplo, de um post, ele é importantíssimo. A parte mais importante de um post é como você começa ele. Por quê? Porque se você começar mal, ninguém vai consumir o resto. Então a parte mais importante é o título. Quando você começa bem o título, você pode despertar alguns estímulos como curiosidade, identificação imediata, né? Ou então você pode, de repente, trazer uma novidade e a pessoa vai dizer, opa, não posso perder essa novidade. Você está ativando estímulo do mesmo jeito. Né? Então, em fórmulas, no caso, em eventos de lançamento de infoprodutos, isso acontece. Em posts do Instagram, isso acontece. No YouTube, um vídeo do YouTube é cercado por esses estímulos. Então, digamos que a gente hoje aplica essas coisas de forma mecânica, talvez, desculpa, automática, Uhum. mas isso, na verdade, é algo que a gente já aprendeu no mercado a fazer, mas a gente não sabe por que a gente está ativando aquelas coisas. A gente só está fazendo. Está meio que no automático, né? Aplicando esses gatilhos. Mas é nesse sentido. Eu vejo muito isso, assim, eu acho que o mercado, né, o mercado brasileiro, de certa forma, estou falando do brasileiro porque é o meu contexto, ele vem fazendo isso ao longo dos anos, mas de uma forma muito inconsciente mesmo, sabe? Eu acho que até desperdiçando muito dinheiro, inclusive, né, porque às vezes as estratégias, elas são estratégias que são mais certeiras e exigem uma quantidade de recursos menores, mas eu vejo que a gente hoje tem que se apropriar mais, né, do conhecimento científico do corpo humano mesmo, de como ele funciona e aí do sistema nervoso central, como é que a gente pode. Assim, eu sei que aparece uma coisa meio. Não é nem mercenária, né? Mas, assim, aproveitadora você falar que você vai controlar o ser humano, mas a ciência do marketing, ela parte dessa premissa, né? De você persuadir o ser humano. E não é persuadir ao ser humano a fazer algo ruim. É você tem um produto, você acredita no seu produto e você quer convencer a pessoa de que o seu produto é bom. Mas para convencer a pessoa, existem algumas técnicas, né? E eu não vejo problema nisso. Uma coisa é se você estivesse enganando uma pessoa, mas aí, se eu tenho um produto e confio nele,
Eu preciso usar ferramentas técnicas que têm uma premissa ali científica também para poder convencer a pessoa. Você concorda com isso ou Concordo, não? muito, muito. Existe esse lado da integridade, né? Se a gente tá vendendo algo, a gente quer que a outra pessoa tenha um benefício. Então, na verdade, a gente fica feliz pela outra pessoa, porque não porque a gente fez uma venda. É interessante quando a gente olha por esse lado, né? Uma venda, na verdade, ela faz bem para as duas partes. Então, o que a gente faz no marketing é ligar essas pessoas. A gente liga uma pessoa a algo que vai ser bom para ela. Então, a gente faz esses gatilhos, usa esses gatilhos de persuasão, mas pro bem da outra pessoa. Agora, claro, se a gente tem um produto ruim e a gente sabe que é ruim, a gente não faz isso. Não faz sentido. Ou então, se a gente tem um produto bom, mas a gente vai vender para uma pessoa errada, a gente também não deve fazer essas coisas. Porque aí sim, aí é antiético, digamos assim. Mas como a gente gosta do nosso produto, conhece nosso produto, sabe que ele é bom, sabe que vai ajudar as pessoas, a gente vai. E tem esse sentido, assim, agressivo, entre aspas, que pode parecer uma coisa ruim, mas não, a gente tá unindo, tá fazendo pontes, né? Eu acho que é um grande benefício. Então, quando a gente vê por esse lado a venda, a gente fica feliz em vender, né? Primeiro pela outra pessoa e, claro, para a gente também, porque se a gente capitaliza, a gente consegue ampliar nosso negócio, melhorar ele, alcançar mais pessoas. Então, eu acredito que gostei muito do que você falou, porque realmente é esse sentido que a gente tem que ver, essas vendas e esses gatilhos, né, de forma positiva. Assim, é legal tudo isso que está falando, porque eu fico trazendo aqui para a minha ótica, né? É importante que a gente tenha, de fato, esse entendimento do cliente, né? Do pensamento do cliente, e não é nenhum oportunismo, né? Eu estou facilitando a vida do cliente à medida que eu sei o que ele está querendo e como é que eu sei o que ele está querendo, né? Hoje a gente já consegue ter ferramentas que a gente consegue entender onde é que o cliente está acessando, o que ele está buscando, que produto ele está pensando em comprar, uma espécie de desejo dele que não se materializou ainda em compra, mas a gente, como marketing, né, como produtor de conteúdo, como produtor de infoproduto, como varejista, a gente precisa facilitar a vida do consumidor, né? Então, se a gente entende que ele tem um pensamento e tem um desejo, mesmo que inicial, de comprar algum produto, existem ferramentas hoje de CRM, por exemplo, que a gente consegue facilitar essa jornada para que o cliente não passe muitas horas pesquisando, procurando, que ele receba já exatamente o estímulo necessário para ele sentir confiança de comprar o produto. Então, eu vejo a atuação hoje dentro do âmbito digital dessa maneira, né? De uma forma como a gente consiga entender o cliente, entender o pensamento do cliente e dar o estímulo correto para ele. E se o estímulo correto tiver um gatilho, eu não vejo problema, porque é uma forma da gente acabar logo com o desejo dele, já que ele está querendo comprar. E falando em gatilho e entendimento do cliente, e trazendo para a ótica do Instagram, eu vejo que tem a questão do algoritmo, né? O algoritmo, ele é um quebra-cabeça, né? Que toda hora todo mundo está tentando entender, né? E é muito nítido para mim que ele, às vezes, entende mais da gente do que a gente mesmo, né? E aí, como é que a gente pode se apropriar, né, do algoritmo como uma ferramenta parceira, né? E não ser aquela ferramenta ali que que a gente pensa como o vilão, né? O cara que sabe tudo sobre mim, mas entendendo que a gente tem que trazer ele para o nosso lado e fazer com que ele trabalhe junto da gente, né? Que, no caso das pessoas que trabalham com ele para vender, né? E no caso de quem está do outro lado da tela, né? O algoritmo pode ser visto como o cara que vai trazer para mim o conteúdo que eu quero consumir. Como é que é essa tua relação com o algoritmo? Você deve ter estudado bastante sobre ele, mas como é que a gente pode trazer ele para o nosso lado? Bom, a questão do algoritmo, ela entra também naquela questão da neurociência, por incrível que pareça, porque a gente está falando basicamente da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo sistema de recompensa. Então, como é que funciona as redes sociais? Só para você entender ah, como a gente vai chegar nesse conteúdo, nesse assunto. As redes sociais, elas funcionam como se fosse um caça-níquel. Já viu aqueles caça-níquel Uhum. quando você vai no cassino, né, que você gira uma alavanca e você pode ganhar alguma coisa, pronto, a rede social funciona a mesma coisa. Por quê? E aí, o que é que o algoritmo vai fazer com isso? Quando a pessoa vai deslizando o feed, ela tá basicamente girando aquele caça-níquel, puxando aquela alavanca. E ela tá buscando o quê? Naquilo dali, em deslizar o feed? Uma recompensa. Então ela acaba acontecendo o seguinte mecanismo. O feed, ele se torna esse caça-níquel que ela vai deslizando, vai procurando sempre uma coisa para ganhar. Então, o algoritmo ele vai entregando essa recompensa. Então, são conteúdos personalizados para aquele tipo de pessoa. E aí no marketing tem uma coisa interessante, né, que cada pessoa é única.
cada pessoa é um mundo. A gente não vê no Uhum. marketing, né, como se fosse um bloco de pessoas, né, o público-alvo. Não, a gente vê cada pessoa uma pessoa. E o algoritmo, ele conhece cada pessoa. Porque a partir do momento que você vai deslizando o feed, né, puxando essa alavanca do caça-níquel, ele começa a entender você. Porque toda vez que você para em um conteúdo, que você desliza um carrossel, que você abre uma legenda, que você fica um tempinho segurando aquele story, ele está lendo você, lendo as suas ações. Ele não tem como ler a sua mente, Uhum. mas através das suas ações, ele lhe conhece. Então é como se o algoritmo ele fosse um robozinho que lhe conhece profundamente, muito mais talvez do que você mesmo se conhece. Isso é uma coisa muito louca, né? É De se verdade. pensar. Mas sim, as redes sociais, eles conhecem muito a gente. E aí, quando a gente olha para os dois lados, como você estava falando, do lado profissional, isso é muito bom. Veja, se eu produzo conteúdo para o Instagram, se eu tenho uma empresa que produz conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para qualquer rede social, eu quero que esse algoritmo seja bom. Por quê? Eu quero que meu conteúdo vá para a pessoa certa. Então, do lado do profissional, isso é muito bom. Quanto melhor o algoritmo, melhor. Né? Digamos assim, mais resultado você vai ter. Porém, para o lado do consumidor, talvez não seja. A pessoa que está do lado de fora, assim, que não tem compromisso nenhum profissional, só está ali para o alívio emocional, ela está ali para ver os amigos, não sei o quê, mas esse algoritmo pode acabar viciando essa pessoa. Porque se ele funciona nesse sistema de caça-níquel, que ele vai entregar conteúdo variado, conteúdo do seu amigo, daqui a pouco ele faz, não, não vou mandar outro amigo não, vou mandar uma notícia. Não, vou mandar uma notícia mais não, vou mandar agora um vídeo engraçado. Então, ele vai fazendo esse sistema que vai viciando você, porque você sempre vai querer ver a próxima novidade, né? Esse sistema de dopamina que está, digamos assim, atrasando a humanidade de certa forma, porque esse sistema de recompensa, a gente está acabando ficando viciado nisso Uhum. e viciado também em consumir muita informação. Veja, se você for rolar o feed de noite, você antes de dormir, você começa a ver o Instagram. Você vai ver tanto conteúdo dali. No outro dia, quando você acordar, você não vai lembrar de nenhum vídeo que você viu, praticamente. Você esquece tudo. Ou seja, está entrando muita informação, mas não está sendo processado. E isso daí é aquele esgotamento mental. As pessoas ficam mais cansadas ultimamente. E esse hábito de você dormir, usar a rede social antes de dormir é péssimo para isso, porque piora o seu sono, né, de forma geral. Então, veja, então por esse lado das pessoas, pode ser que vicie, então você tem que ter um certo controle. Pelo lado profissional é muito bom, porque você tem um robozinho que vai entregar o seu conteúdo para a pessoa certa. É bizarro isso. Inclusive, não sei se tu viu, mas tem aquele documentário, né? O Dilema das Redes, que conta um pouco desse contexto. Eu, inclusive, aconselho quem não viu, né, a assistir. Tudo isso que o Tito falou, o documentário traz de uma forma bem resumida, bem interessante e um pouco também impactante, né? Mas a realidade é que no mundo digital tem de tudo, né? Tem os produtos que vão fazer sentido para você, como também tem muita ladainha, né? O importante é que a gente consiga equilibrar na realidade dentro dos nossos hábitos, né? E pegando nesse gancho, eu vou perguntar aqui para um cara que produz conteúdo, que é estrategista de conteúdo, que está dentro desse mundo, né? Você falou muito sobre a dopamina, sobre a questão da gente ser a geração da dopamina, né? Que quer a recompensa imediata, que não quer conseguir, né, recompensas de formas mais que você se esforce mais, né, um exercício físico, uma coisa assim mais orgânica, né, tela, 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 tela. Queria entender dentro da tua rotina, você que é um cara que está dentro desse mundo, né, como é que você faz para se blindar, né? Eu entendo que dentro do teu trabalho você tem que estar ali em volta de muitas telas, né, ali produzindo, enfim, curso Sim. live, podcast, como você está aqui agora comigo, mas assim, o que é que tu faz para blindar o teu corpo para que tu consiga de fato estar 100% para realizar o teu trabalho, né? Eu sei que deve ter muitas técnicas, né? E seria legal também que o pessoal visse os dois lados, né? O lado do profissional e o lado do ser humano, porque a gente sabe que a vida, ela tem que estar balanceada, né? Aí eu queria aproveitar que também você acaba falando sobre isso, né? Para você assim, dar uma dica, contar um pouco sobre como dentro da tua rotina, dividir isso, sabe? Sim, vamos lá. A gente está numa geração que a gente precisa e sente uma pressão muito grande de produzir, produção. Né? Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso no meu trabalho e tudo mais. E a gente começou a entender que a produtividade, veja que interessante, a produtividade, ela está ligado a diversos fatores. E não só aquele momento que você senta para produzir.
Hoje a produtividade, uma pessoa que quer ser produtiva no seu trabalho, realizar seus sonhos e conquistar, essas pessoas que têm essa fome de crescer, elas precisam cuidar de várias áreas da vida. Então não é só daquele momento, por exemplo, eu vou começar a fazer um post aqui no meu computador e aí eu vou botar o Pomodoro, o método Pomodoro. Vou ficar 20 minutos sem, digamos, focado e mais 5 de descanso, ou então 30 minutos focado e mais 5 de descanso. Veja, só isso não resolve. A gente tem que olhar para uma abrangência de coisas. Por exemplo, como é que está seu sono? Como é que está sua alimentação? Como está seu estresse? Como estão suas relações? Então, tudo começa a fazer sentido quando você começa a ajustar outras coisas na sua produtividade. Você começa a ter mais produtividade. Eu vejo também isso muito em pessoas concursadas, pessoas que estão estudando para concurso, no caso. Por quê? Elas fazem o quê? Elas cuidam não só daquele momento de estudo. Ah, como é que eu vou aprender mais? A aprendizagem ativa. Não, elas cuidam de outros fatores. Então, a gente começa a entender que alguns hábitos, e aí eu vou puxar um pouquinho mais pro meu, como você perguntou, né? Como é que eu faço isso? Mas a gente começa a entender que a gente tem que cuidar de várias áreas. E aí, existem algumas coisas que são perigosíssimas para a produtividade do seu dia. Se você quer produzir bem um dia, você tem que cuidar do dia anterior. Como? Hidratação. Você tem que se hidratar bem, você tem que se alimentar bem e principalmente dormir bem. Esse tem sido talvez um grande problema dessa geração, menosprezar a questão do sono, né? Tem uma frase que eles falam assim, né? Que trabalhe enquanto eles dormem, ou seja, durma pouco, Uhum. arregace as mangas e trabalhe mais, veja. Já é comprovado pela ciência que uma noite mal dormida, ela prejudica a sua capacidade cognitiva no outro dia. Então veja, se você dorme mal ou dorme muito pouco, você sabe que no outro dia a sua atividade cerebral não está 100% saudável, não está pronta. Então, produção começa no dia anterior, produtividade começa no dia anterior. Então, quando a gente começa a cuidar desses aspectos, né, de sono, e tem outra questão de sono muito importante, por exemplo, você não pode ficar em rede social antes de dormir. Não pode. Né? Existe um tempo mínimo que o pessoal fala assim, né? O recomendado seria 1 hora de higiene do sono, que o pessoal fala, longe de Uhum. tela, de rede social, de tudo. Desse algoritmo que ele vicia, fica longe. 1 hora, sei que é difícil, mas pelo menos 30 minutos antes de deitar seria o ideal. Agora, as pessoas hoje têm um hábito de deitar e ficar no celular, até o sono chegar. É, Pronto. Isso daí, você tem esse hábito. infelizmente, É muito infelizmente. comum. É muito comum. E aí o que acontece? Você fica naquele estado de consumir informação, colocando muita informação na sua cabeça que não precisa, e você demora para atingir um sono profundo, que é o sono que vai reparar você praticamente. Sabe? Então, assim, é um mal do século, isso daí, da questão do sono, né? Mas eu tô falando, veja só, se você cuida disso, começa a cortar alguns hábitos como esse de celular antes de dormir, e você começa a se hidratar melhor, você começa a cuidar mais do seu estresse, você começa a produzir melhor. Então, é através de mudanças de alguns hábitos que você começa a ter um foco melhor. Então, ou então, por exemplo, um autocontrole melhor. Porque, veja, é muito difícil você chegar para uma pessoa que é viciada em Instagram e dizer assim, ó, começa a parar de usar o Instagram. Não, ela não consegue parar. Ela vai ficar sempre assim, eita, teve uma notificação ali, será que foi o Instagram? Eita, ela fica sempre em estado de alerta. Então, essa pessoa, ela tem que ir aos poucos soltando esses hábitos ruins, né? Engraçado. E aí, você falando, eu vejo que a produtividade, ela é totalmente diferente da questão da quantidade de tempo que você trabalha, né? E aí eu acho que você conseguir balancear, né, seus hábitos com o seu trabalho, né? Isso às vezes por mais que você ache, eu tenho que me dedicar mais horas para produzir mais, é o caminho totalmente inverso, né? Às vezes você tem que cuidar ali do seu sono, da sua alimentação, eu queria até entender que dicas você dá para o cara que está começando, assim, o cara, pô, eu tenho aqui um sonho, né? Eu tenho um produto legal, quero vender meu curso e eu preciso me dedicar, eu vou aqui virar as noites trabalhando. Assim, você que já começou um dia, qual o conselho que você dá para o cara que quer começar, tem pouco recurso ali, mas ele, assim, tem vontade, tem gana, mas o cara tá ali disposto a abdicar da saúde dele para acelerar o negócio dele, né? O que é que a gente pode falar Certo. para essa pessoa que tem uma performance acelerada, mas que não necessariamente isso vai ser sinônimo de produtividade, sabe? Sim, a gente tem que entender que vai ter fases da vida que você realmente vai ligar o acelerador e realmente vai ter que precisar produzir muito e talvez dormir pouco, né? Isso pode acontecer. Mas a gente tem que entender uma coisa, que a produtividade, ela é diferente de produção. Uma coisa é você produzir, outra coisa é você ser produtivo. Então, veja só, você pode estar totalmente cansado, com atividade cognitiva totalmente bagunçada, e você produzir um conteúdo.
Tudo bem. Mas será que foi eficiente aquilo dali? Será que você fez bem aquilo dali? Então, por exemplo, acontece hoje que eu vou trazer de novo o assunto da IA só para você entender. A IA ela é Uhum. muito boa para ser um assistente seu. Mas a IA ela não pode substituir você. Isso a gente já entendeu. Inclusive, as pessoas que são mais autênticas, que dão mais a cara a tapa nas redes sociais, elas estão tendo mais valor, porque a IA, como ela está assumindo muito papel, as pessoas já não estão gostando tanto da IA. Então, a pessoa que dá a cara a tapa, que ela aparece, ela é mais valorizada. E aí, quando a gente olha essa questão da produtividade, a IA, ela tem que estar dentro dessa produtividade. Porque a IA, ela, na verdade, ela não pode ser a vilã. O que seria a IA vilã? Seria quando ela substitui a sua criatividade. Ou então quando você faz coisas, por exemplo, eu vou fazer um post. Ao invés de eu pegar um papel, começar a escrever, ou então começar a digitar, o post vai ser assim, assim, assim. Você começa a fazer o quê? Eu vou jogar tudo na IA e ela vai fazer. Então você está deixando de usar a sua criatividade para deixar a IA criar por você. Tá errado. Essa é a pior forma. Então isso não é uma produtividade, não é eficiente. Mas sim, se você usar a sua capacidade cognitiva, a sua criatividade, né, faz o que dá. E aí você passa para IA algumas outras tarefas, que são algo mais manual, digamos assim. Né, que você consegue fazer, ou algo que ela consiga fazer que não vai substituir exatamente você 100%. Então, quando a gente olha por esse lado, e aí entrando na outra questão que você falou, quais dicas eu daria para essas pessoas, era estuda IA. Porque se você tem pouco tempo, se você quer crescer nas redes sociais, estuda. Vê o que ela pode fazer por você, sabendo que ela não vai e não deve substituir você. E aí, o que é que acontece? O que é que eu recomendaria? E aí, quer que eu fale em relação ao marketing de conteúdo, disso daí? Se você quer crescer nas redes sociais, algo do tipo? Sim, eu acho que no contexto geral, no marketing de conteúdo, né, que é o produto que a gente está trazendo aqui, mas se você quiser entrar numa vertente ali mais de negócio mesmo, fica à vontade, mas eu queria entender, né, hoje eu vejo muita gente se apropriando e entrando no ponto da IA para produzir conteúdo em larga escala, mas é um conteúdo ali sem que não agrega, né? Então, às vezes, a quantidade é diferente da qualidade. Então, a questão, assim, de você balancear sua frequência, a constância que você usa, não, assim, aí eu vou entrar em outros méritos aqui que talvez não dê tempo da gente se aprofundar, porque é um assunto que tem várias camadas, mas eu acho que o produtor de conteúdo que quer entrar no mercado, ele precisa entender que existe tempo para tudo, ele não pode pular etapas. E aí, que conselho você dá para o cara que nessa era da IA, que ele tem muitas ferramentas ali para acelerar, ele também, a gente faz parte ali, talvez nem eu nem você, né, que a gente já passou dos 30, mas está entrando ali uma geração muito mais afobada ali, que é imediatista, né, que é resultado a curto prazo. Como é que a gente pode aconselhar essa geração a utilizar da IA, como você falou, como um assistente mas que não substitua o pensamento crítico do ser humano e, a questão da paciência para o crescimento, né? Porque às vezes o crescimento orgânico é o crescimento mais valioso. A gente sabe que tem formas de você acelerar o crescimento, mas você acaba trazendo ali uma base não tão fiel ao teu conteúdo, né? Que é aquela questão de você achar o seu público. Então, como dizer para essas pessoas que estão entrando ignorarem tudo isso, assim, não ignorarem 100%, né? Mas darem o devido valor a isso, mas também não deixar de valorizar o pequeno crescimento ali do dia a dia, né? Se é que isso tudo que eu falei faz sentido para você. Faz muito sentido. Uma ótima pergunta. Inclusive, a gente poderia falar horas sobre isso daí. De verdade. Tem muitas camadas, como você falou, para falar sobre isso daí. Mas vamos lá. Existem algumas coisas que a gente tem que começar a entender, que é como é que você consegue ter sucesso nas redes sociais. Então, essa é a premissa básica. Como é que eu tenho sucesso nas redes sociais? Veja, você tem que ser alguém valioso, de certa forma. Você tem que passar algum conteúdo, algo que as pessoas gostem. Então, você tem que, primeiro, como você falou, conhecer as pessoas. Essa é a premissa básica que muita gente pula, ou então tenta automatizar na IA, dizendo assim: quem é meu público? Mas não é assim. Inclusive, as pessoas erram muito no público porque eles botam um público errado, genérico, né? A gente tem que sempre fazer o público-alvo final comprador. Então, as pessoas que a gente quer seguir no nosso perfil não é qualquer pessoa. A gente quer o público que vai comprar da gente. Então, a gente, primeiro, eu recomendaria você que está assistindo esse episódio a você estudar aprofundamente, né, de forma profunda o seu público. Saber quem ele é, né, do ponto de vista das dores, dos desejos que ele tem, das dúvidas, das objeções,
qual é a jornada desse público. Então, você, claro, pode colocar isso tudo no IA. IA, eu quero descobrir quem é o perfil do meu público exatamente. Muito válido você fazer isso. Mas você tem outros caminhos que você pode seguir também. Existe um senso crítico dentro de você, a sua experiência, que você pode também enriquecer esse IA. Né? Porque um prompt, ele não é simplesmente, por exemplo, eu quero ganhar músculo. A IA vai dar uma coisa mais genérica possível. Então você tem que ser muito específico. Então você tem que dizer quem é você, qual é o seu negócio, quem é o seu produto. Aí a IA, quando ela entende tudo do seu negócio, né, e o seu objetivo, ela começa a entender quem é o seu público. Aí tudo bem, você pode seguir esse caminho. Então você coloca as suas experiências lá. Então, quando a gente consegue fazer bons prompts, a gente consegue boas respostas. Existe uma outra estratégia também que é muito eficiente nas redes sociais, que é para você que quer crescer mais rápido, que é, por exemplo, quando você entra no YouTube e você pesquisa uma dor, um problema do seu público. Muito comum. Você coloca lá uma dor, um problema do público. E você bota para pesquisar, você tem como filtrar as maiores visualizações, os vídeos mais vistos daquilo dali. Se você começar a olhar os vídeos mais vistos, vai entender, peraí, essa pessoa está falando sobre esse assunto, esse assunto, esse assunto. Aí você escreve esse assunto, esse assunto. Ah, veja, quando você consegue entender o assunto do vídeo, quando você consegue entender qual foi a dinâmica que aquela pessoa utilizou e tem muita visualização, você consegue fazer um conteúdo daquilo dali. Então existe muito conteúdo validado, e é isso que eu estou dizendo, de diversos nichos no YouTube, que você pode se inspirar e colocar o seu tom de voz. Você não pode copiar, porque isso daí, o mais do mesmo, isso aí tem muito na internet. Você tem que olhar aquilo dali, se inspirar e colocar o seu tom de voz, e você não pode ter medo de se posicionar. Pronto, peraí. Inclusive, você pode usar até a IA para fazer isso. Você pode colocar o roteiro do vídeo, aquele vídeo dentro da IA e dizer, pronto, IA, agora eu quero que você me conhecendo, use o meu tom de voz. Como eu faria esse conteúdo, mesmo ele sendo eficiente, deixando ele eficiente. Veja, então, eu utilizei um conteúdo validado para dar a minha cara. Isso acontece muito no marketing de conteúdo e é muito eficiente. Então, você, como é que eu estava dizendo, você conhece seu público, é a primeira coisa. Depois, você conhecendo seu público, você consegue fazer os conteúdos. E os conteúdos, muitas vezes, você já encontra eles validados, como no YouTube, procurando, fazendo esse refinamento nos vídeos lá dos mais populares. E você dá a sua cara. E essa é a parte mais importante, viu? É dar a sua cara, é dar o seu posicionamento. Se você for usar a mesma coisa lá, tende a não funcionar. Mas quando você dá a sua opinião, aí é muito melhor. O seu jeitinho, digamos assim. Muito bom. Cara, assim, tem muita. Dá realmente para a gente conversar muito sobre isso. Inclusive, dependendo aqui do engajamento do episódio, eu vou ter que fazer uma versão 2 contigo, se você topar, é claro, porque é um assunto que, assim, ajuda muita gente, né? Hoje, eu acredito que a maioria, né, das pessoas ainda não conhecem o real potencial da IA e o verdadeiro potencial, né? A gente precisa, a questão do prompt, né, de você adequar ali o contexto para a IA e potencializar ela é muito bom, é importante, né? E a gente precisa, de fato, que as pessoas façam mais isso para a gente, de fato, conseguir extrair o potencial. Mas eu acho que tudo gira em torno também do que você falou, de você dar o seu tom de voz, dar a sua cara para os seus conteúdos, né? Você não pode ser genérico. E aí isso entra ali num tema que a gente tem muito pano para manga, né? Infelizmente, assim, a gente está chegando no final, mas eu ainda não terminei. Eu queria fazer algumas perguntas para você, Tito, que eu sempre faço aqui para os meus convidados. E é legal porque vai falar um pouco sobre ti. Então, são três perguntas básicas. Eu queria, primeiramente, saber, né, se você tem, vou até ver minha filhinha aqui, porque sempre são Tá, perguntas diferentes para cada um. tudo Um bem. livro que mudou a tua forma de pensar, não só sobre o que a gente falou aqui, mas sobre o teu contexto de vida atual, né? Você lia aquele livro e aquele livro, pô, mudei minha mentalidade depois de ler isso. Um livro. Cara, tem alguns, né? Mas o primeiro que veio à minha mente aqui, porque a gente tava falando sobre hábitos, e não é hábito atômico, apesar de ser muito bom também, mas é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, não sei se você já leu, já leu? Eu já vi esse livro, mas nunca li. Bom, ele parece ser uma coisa muito estranha de você acordar cedo e fazer coisas pra você começar o dia bem, mas aquilo ali fez muito sentido pra mim, porque o Milagre da Manhã, ele fala muito mais do que você acordar cedo. Ele fala o que você precisa fazer pra começar o dia bem, mas essas coisas, elas influenciam no que você quer no futuro. Então, por exemplo, se eu quero um dia viajar para um outro país e eu não sei a língua lá, eu posso acordar mais cedo, estudar um pouquinho aquilo dali,
para um dia eu viajar para aquele país. Assim como eu posso fazer atividades físicas, eu posso meditar, eu posso visualizar, fazer atividades que vão te ajudar nos seus objetivos. Então, isso abriu muito a minha mente, né? E hoje eu não faço exatamente o programa do livro, mas eu faço o que ele faz, praticamente. Por exemplo, eu acordo, não uso o celular. Ele fala no livro, né, que você não deve se render a essas coisas. Então, eu acordo, eu fico sem celular, acho que 1 hora, mais ou menos. Totalmente assim, offline. E aí eu vou fazer coisas que eu sei que me fazem bem. Eu vou beber água, tomo 500 ml de água, 600 ml de água em jejum. Né? Vou, pego um pouquinho de sol. Então, essas etapas tinham um pouco no livro, mas assim, esse fato de você acordar para você começar o dia bem faz muito sentido para mim. E esse livro, ele retrata bem isso. Qual o autor? Tu sabe? Eu esqueci o nome dele, eu acho que é Hal alguma coisa. Não, Ah, não, tudo não bem. vou, não vou Eu lembrar. É pego porque faz tempo que eu contigo. li, né? Eu pego contigo depois, porque eu vou colocar na descrição, acho legal. Inclusive, vou dar uma olhada. Próxima pergunta: uma tecnologia que você ama e uma que te preocupa. E uma que eu ame e uma que eu preocupe. Cara, pode ser. Eu gosto muito de uma tecnologia que, na verdade, é uma coisa muito simples. É um bloco de notas chamado Notion. Ah, Não sei se você legal. conhece, conhece? Conheço, conheço. Pronto. O Notion, ele serve para organizar. Ele é como se fosse um segundo cérebro, né? Digamos assim, pelo menos para mim. Porque eu consigo organizar tudo lá dentro. Todas as informações que eu tenho. Então, tudo que eu venho produzindo, estudando, ideias que eu tenho, eu vou colocando lá. Ao invés de ficar tentando guardar na mente, que a pessoa normalmente vai esquecer, eu boto no Notion. Então, ele é uma forma de organizar as ideias muito simples, né? Hoje em dia tem até IA do Notion, é bem avançada ela, mas é uma ferramenta que eu acho muito interessante isso, né? E gosto muito também da IA, mas pronto, eu vou, digamos assim, que a IA é os dois lados, é o que eu Aham. amo e me preocupa. Então, se eu for alencar, o Notion para mim é a melhor tecnologia já inventada até hoje, digamos assim, pelo menos para minha rotina atual. E a que me Uhum. preocupa seria a IA, porque não que ela seja ruim, mas ela pode ser usada de forma negativa, né? Como eu estava te dizendo, as pessoas usarem para tudo, ou então aquela coisa que estavam. Quando lançou o GPT-5, existiu muita gente reclamando que a IA ficou menos amigável. Uhum. Veja, tinham pessoas que dependiam, de certa forma, do seu emocional, da sua estabilidade emocional, elas colocavam dentro da IA. Ou seja, elas conversavam com a IA, olha, desabafava, pedia conselhos, e a IA tinha um jeito amigável de tratar ela, que era a versão 4.0, né? Aham. E aí, de repente, quando elas perderam isso, digamos que foi um baque para elas, veja. Então, mexeu com o emocional. Então, às vezes as pessoas têm esses padrões de comportamento que é negativo. Então, a IA pode ser ruim nesse lado, mas, claro, tem muitos outros benefícios também. Legal. É, concordo, concordo. E aí, uma pergunta assim mais profunda, né? O que você diria para você mesmo há 10 anos atrás, hoje? Há 10 anos atrás, tá? Eu acho que eu diria duas coisas. Eu diria para, talvez três, não sei. Confiar mais no meu potencial. Eu acho que a gente se limita muito. Cara, às vezes a gente, por viver dentro de um ambiente, ou então trabalhar em um certo local, a gente acha que a gente só consegue aquilo dali, mas não, a gente consegue muita coisa. Então, eu me motivaria no passado dizendo, olha, acredita no seu potencial, né? Se você quiser, você consegue. Então, isso seria uma das coisas que eu falaria, e falaria também para eu ter muito cuidado com o que eu vou ouvir das outras pessoas, conselhos, principalmente, né? É bom a gente ouvir conselhos de pessoas que realmente amam a gente, mas pessoas que não conhecem tanto a gente tem que ter muito cuidado se a gente vai seguir exatamente o que aquela pessoa está dizendo, sabe? Então, ter esse discernimento é muito importante também. E Massa. acho que por fim eu daria mais espaço a Deus na minha vida, dizer assim, ó, vai procurar mais a Deus. Então, essas seriam as três coisas que eu falaria para mim há 10 anos atrás. Sabedoria, né? A sabedoria que a pessoa adquire é impressionante. Tito, É. é, cara, assim, a gente está encerrando, né, o episódio. Assim, foi um prazer imenso falar contigo, principalmente porque fazia muito tempo que a gente não se via, nem que seja virtual, a gente não conversava. Assim, você sempre foi um cara que eu gosto de trocar ideia, enfim, de aprender sobre. Vamos marcar alguma coisa um dia aí para a gente conversar pessoalmente, né? Com certeza, tem muita coisa E para conversar. e aí eu queria só te dar uma oportunidade aqui de falar um pouco sobre onde é que as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouco mais do teu trabalho, enfim, deixa aí tuas credenciais para o pessoal para que eles possam continuar te acompanhando. Fica à vontade, aí, o tempo é teu. Tá bom, pessoal. Quem quiser me conhecer mais e conhecer meu trabalho, você pode acessar o meu Instagram, né? @titofigueiredo.com.br. E lá você vai ter acesso, claro, ao direct. Você pode mandar mensagem para mim e eu irei lhe responder. Tenho também uma consultoria
e mentoria também de Instagram para pessoas que querem realmente crescer o seu perfil profissional, seja marca comercial ou marca pessoal, tanto faz, eu trabalho com os dois públicos. E aí lá no link da minha bio também tem um link para você se inscrever nessa consultoria. Então, é isso. Valeu, Tito. E aí eu gosto de encerrar sempre falando que o nome do podcast, né, Margem de Erro, e eu gosto de falar sobre os erros, né? Os erros são aprendizados, a gente marginaliza os erros que a gente comete na nossa vida, mas é importante a gente entender que os erros, eles fazem parte do caminho da sabedoria, né? Então, se você não atingiu ainda a sabedoria que você espera, talvez é porque você não tenha errado bastante. E com essa mensagem é que eu quero encerrar o podcast e agradecer ao Tito por essa conversa aqui, por esse tempo que ele dedicou para a gente. Tito, um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima. Com certeza vai ter uma versão 2 aqui. Valeu, tchau, tchau. Valeu!